Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje, na verdade, o assunto que eu quero trazer é um assunto, na minha opinião, de extrema importância, tá? E esse assunto, ele se chama responsabilidade. E eu quis trazer esse assunto aqui de uma maneira que pudesse contribuir para o nosso entendimento mais profundo sobre essa palavra, né, responsabilidade. Então, imagina que a gente vive num mundo hoje em que não temos o controle, né, sobre as pessoas e não temos o controle sobre a maioria das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? Então, sei lá, se a gente pensa, olha o que está acontecendo agora em relação ao coronavírus, né? Qual que é o nosso controle sobre esse vírus? Qual que é o nosso controle sobre como essa doença está sendo espalhada pelo mundo e as pessoas que estão sendo afetadas e tudo mais? Qual que é o nosso controle sobre isso? Zero, né? E a mesma coisa se aplica, se você para pra pensar, em relação às pessoas que a gente convive, né? Então, a forma que as pessoas elas vão agir ou reagir perante alguma situação, ela também foge 100% do nosso controle, vocês não concordam? Né? A gente não pensa dentro da cabeça do outro, a gente não pode esperar que o outro vá agir de determinada maneira, enfim, que nos agrade e tudo mais. Então, com isso, o que eu quero trazer aqui hoje é essa reflexão, né? Qual é a única coisa verdadeiramente que a gente tem controle sobre? Se a gente não tem controle sobre as situações, se a gente não tem controle sobre o outro, qual é a única coisa que a gente tem verdadeiramente controle sobre? Nós. Nós somos a única coisa que temos controle sobre, tá? Então, quando eu digo isso, eu falo com o intuito de levar a consciência de que eu sou responsável unicamente, exclusivamente pelos meus atos, pela minha forma de pensar, pela minha forma de reagir. Eu só sou responsável por isso, tá? O mundo, ele vai continuar sendo mundo, né? As coisas, elas vão continuar acontecendo, mas eu não tenho controle. As pessoas vão continuar agindo da forma que elas agem, elas vão continuar pensando da forma que elas pensam, e eu não tenho controle. A única coisa que eu tenho controle são sobre os meus pensamentos e as minhas ações. Então, onde eu sou responsável? Quando estou pensando e quando estou agindo. Essa é a única, é o único controle que eu tenho, né? Quando eu penso e quando eu ajo. Então, quando a gente tem alguma situação, né, em que geralmente nós não estamos sendo favorecidos, o que a gente tende a fazer, tá? Generalizando um pouco aqui. O que a gente tende a fazer, o ser humano? Por uma questão de proteção, né, a gente tenta se defender de alguma maneira, né, sobre as coisas que estão acontecendo. E como consequência disso, a gente acaba culpando o mundo, né, ou as situações pela nossa insatisfação. Ou pior, a gente culpa o outro, né, a gente responsabiliza o outro pela nossa insatisfação, né, pelo que está acontecendo. E na verdade, o lance aqui, né, o insight e o que verdadeiramente pode contribuir com a gente nesse momento e nessa consciência é que nós somos responsáveis por nós e só temos controle de nós mesmos, né? Então, que a gente saiba, não só saiba, mas que a gente atue, né, no que nós podemos controlar. Porque quando a gente para de responsabilizar o mundo e a gente para de responsabilizar as pessoas pelas coisas que estão acontecendo, sobra mais energia, sobra mais tempo pra gente focar e nos colocarmos em posição de responsáveis
né, pelo outcome, pelo resultado, né, das coisas que estão acontecendo na nossa vida, e a gente deixa de responsabilizar, né, deixa de terceirizar essa responsabilidade. Porque unicamente quando a gente parar, né, e se colocar nesse papel de o que está acontecendo comigo é responsabilidade minha, eu foco a minha energia em algo que vai me trazer um resultado concreto. Dá pra entender, gente? Faz sentido isso? Porque hoje em dia, se você reparar, né, no seu círculo de amizades, ou enfim, ou nos colegas de trabalho, a gente vem numa onda de culpar sempre o mundo ou as pessoas pela situação que a gente tá, né? E não funciona bem assim. É importante que a gente entenda que o mundo tem parte dessa responsabilidade, as pessoas têm parte dessa responsabilidade, né? E nós temos grande parte dessa responsabilidade pelo que está acontecendo com a gente. Então, só que a gente só controla uma parte. Então, dessas 3 partes, a gente controla uma só, né? Que é a gente. Então, vamos focar a nossa energia, vamos dedicar o tempo que é tão escasso que a gente tem para assumir de vez essa responsabilidade da nossa parte, né? E trabalhar e desenvolver o que precisa ser desenvolvido para que a gente colha frutos, né? Positivos aí que a gente vem buscando, tá bom? Enfim, lembra disso, gente. O mundo tem parte da responsabilidade, as pessoas ao redor, elas têm parte da responsabilidade. E nós também, né? Então, pra que focar na responsabilidade do mundo? Pra que focar na responsabilidade das outras pessoas? Sendo que a gente não controla nada disso, né? Vamos focar na gente. Vamos focar no que eu posso fazer. Qual é a melhor forma de eu pensar sobre isso, né? Qual ação eu posso ter buscando aquele resultado, né? Então, vamos olhar mais em volta da gente e ver o que é possível ser feito aqui, para que quando isso estiver já mais desenvolvido dentro de nós, a gente consiga, através de sermos inspiração, quem sabe contribuir um pouquinho, né, com as coisas que estão acontecendo no mundo e com as pessoas ao nosso redor. Mas antes a gente precisa fazer isso aqui, ó, né? Não tem como a gente querer ajudar o outro ou contribuir com o mundo quando o nosso copinho tá vazio. Não adianta. A gente não consegue dar o que a gente não tem. A gente precisa fortalecer, a gente precisa encher o nosso copinho, né? Para esse copinho, a hora que ele estiver cheio, transbordando, a gente dá o que transborda. Faz sentido? A gente precisa entender, né, que a gente consegue ser bom para as pessoas, a gente consegue ser bom para o mundo, mas principalmente quando a gente consegue ser bom para nós mesmos, né? E a gente começa essa jornada assumindo responsabilidade da nossa vida, né? Das coisas boas, coisas ruins. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, tá bom? E a gente vai se falando. Me fala o que você acha sobre esse assunto também e a gente pode discutir isso, tá bom? Mais profundamente. Um beijo e a gente se vê em breve.